Ele continue ministrando ao nosso coração esta manhã. Que a palavra do Senhor venha nos direcionar, trazer ao nosso coração entendimento, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala, Senhor, nesta manhã, derrama sobre cada um de nós a tua bênção, a tua unção. Senhor, tira, Senhor, aquilo que não provém de ti, mas derrama, Senhor, alegria ao nosso coração. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 51. Salmos de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitarias em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos em um tempo que procuramos mentores, procuramos super-heróis, sempre procuramos alguém, ou temos a necessidade de um super-herói. Sempre projetamos em alguém aquilo que desejamos ser ou ter. Nós sempre projetamos em alguma pessoa aquilo que nós desejamos ser ou ter. Muito tem se usado a figura do rei Davi como um rei admirável, de origem humilde, cuidador de ovelhas de seu pai. O profeta Samuel, obedecendo o mandar de Deus, traz o azeite da unção para a casa de Jessé, para ungir o menino Davi para ser o rei de Israel. Muitas vezes nós não entendemos o profeta está além do seu tempo, ele está além do nosso tempo. Muitas vezes olhamos para o profeta e não entendemos o profeta, porque ele está além do nosso tempo.
profeta Samuel, ele desce à casa de Jessé e ele unge um pequeno rapaz, um pequeno menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E ao derramar azeite sobre a sua cabeça, ele dá unção de rei sobre aquele menino. Esse menino será rei de Israel. Sempre quando vem a palavra profética, ela vem além do nosso tempo. Ela fica no ar, esperando na atmosfera, até que ela se cumpra. Muitas vezes nós perdemos a esperança, perdemos a fé, porque a palavra profética, ela ainda não se cumpriu. A unção traz consigo desafios. Quais eram os desafios desse menino? Vencer gigantes. A primeira empreitada de Davi, ao sair das malhadas, de trás das malhadas, foi enfrentar o gigante Golias, o maior desafio, um dos grandes desafios. Os primeiros 20 anos do seu reinado foi avanços e conquistas. Nos primeiros 20 anos, quando Davi começa a reinar, os primeiros anos foram maravilhosos. Força militar incomparável, respeitado pelos inimigos, fronteiras ampliadas. Nos dias de Davi, o território que foi ampliado de Israel foi 96.540 quilômetros. Eles conquistaram no reinado de Davi. Quem poderia apontar um dedo para falar sobre o reinado de Davi? Que homem, que ser vivente, que rei poderia se levantar e apontar um dedo contra Davi? Davi estava no apogeu do seu reinado, tinha muitos bens, poder, autoridade, fama, tudo isso fazia parte do reino de Davi, e um rei que Deus tinha escolhido, um rei que Deus levanta Samuel, vai à casa que ninguém acreditava e dá uma palavra profética: este menino é o rei de Israel. Então ninguém poderia falar agora de um rei escolhido por Deus. Conquistas, poder, um exército poderoso, riquezas, constrói a sua casa, uma casa de pelo menos 2 pavimentos, porque ele observava da parte superior todo o seu reinado, ele observava todas as pessoas, e a sua fama, ela corria por toda a terra. Um sábio provérbio oriental nos lembra o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Lutamos para conquistar. Homens fortes, eles lutam para conquistar, mas quando conquistam pelas facilidades, se tornam homens frágeis. Estamos em tempos difíceis, tempos que estamos gerando homens fracos, por causa da facilidade, pouco trabalho, pouca disposição. Tempos difíceis, eles geram indivíduos dependentes. O que gera os tempos difíceis? Pessoas dependentes. Tempos difíceis no mundo natural gera pessoas que vão precisar de ação social. Quando estamos olhando uma nação enfraquecida, nós estamos vendo as fileiras de necessitados crescendo. Homens fracos. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens que ficam aguardando alguém lhe dar alguma coisa. Ah, mas não deu isso, não deu aquilo, o que deu é pouco, eu preciso que me dê mais. Homens fortes é gerado em tempos difíceis. Ele sabe que depende da sua força e ele é dependente de Deus. Então, em tempos difíceis, há uma possibilidade de ser gerado homens dependentes de Deus.
Nós estamos orando para isso, que venha esta geração como uma dependência de Deus, que essa nova geração entenda que pela sua força, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, simplesmente serão fracos, estarão na dependência que alguém lhe dê algo. Mas tempos difíceis, eles também geram homens dependentes, e dependente da graça de Deus, dependente do agir de Deus. Você não se deixa levar. Quando você é dependente de Deus, você não se deixa levar pelo orgulho quando depende de Deus. Quando você sabe que você depende de Deus, você não se deixa levar pelo seu orgulho. Olha, eu faço, eu construo, eu conquisto, eu tenho. Você entende que tudo depende de Deus. Se Deus quiser pedir a tua alma hoje, tudo que você tem, tudo que você conquistou, ficará por aqui. E haverá uma guerra entre os seus parentes por aquilo que você construiu. Mas a necessidade de sobrevivência o mantém humilde. Nós podemos chegar em um dia de aniversário e falar, olha quanto conquistamos. Ou podemos chegar diante de um dia de aniversário e falar, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos manteve, mas temos desafios pela frente. Que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos abençoando, que a humildade esteja em nosso coração, e não a soberba, não o orgulho, de olharmos e pensar, olha o que eu fiz, olha quanto eu conquistei, olha como eu posso. Não, é o momento de olharmos para nós e agradecer a Deus. O orgulho surge quando você se torna independente. Por que a igreja vem sofrendo? Alguns anos atrás eu dei uma palavra dizendo, o grande problema para o evangelho em nossos dias será a prosperidade. Eu lembro de minha mãe, com 8 filhos, para sustentar, ela dobrava os joelhos e pedia a Deus, pedia a provisão do dia, pedia a guarda, nos ensinava a orar. Nós estamos criando uma geração que não sabe mais orar. Não é culpa da geração, é culpa nossa. É culpa do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa independência. Ah, eu estou doente, eu vou pagar um médico. Quando nós estávamos doentes, corríamos para a igreja. Havia no altar um homem ungido, que ao pegar o azeite, ungia, e o enfermo era curado. Mas a soberba do nosso dinheiro hoje, nós falamos, eu não fui à igreja, porque eu fui ao médico. O primeiro lugar que nós recorríamos era a oração do presbítero, era a oração do pastor. E depois, se Deus não tivesse feito algo, ou precisássemos de uma segunda opinião, iríamos ao médico. Eu vi dentro da minha casa paralítico andar. Eu vi paralítico andar dentro da minha casa. Eu posso falar desse poder de Deus, porque eu vi o meu irmão paralítico andar na oração, a oração da mãe, oração do pai, oração dos irmãos, oração da igreja, andando. Então, o orgulho surge quando você se torna independente, quando você não precisa mais da oração, quando você não precisa mais da palavra, quando você não precisa mais da comunhão dos irmãos, você se torna orgulhoso. Quando você não sente a necessidade de ouvir Deus falar. Quando nós não somos orgulhosos, não interessa quem Deus vai usar, seja o mais simples, o menor. E Deus sempre trabalha com o menor, para dizer para o grande, que Ele é grande. Que Ele tira o pobre do monturo e coloca assentado com os príncipes da terra. Deus sempre pega o menor,
o impossibilitado, aquele que nós olhamos para ele e pensamos, não vai dar em nada. Mas Deus olha e diz, é ele que eu vou usar, é ele que eu vou exaltar. Então, o que passa a ter importância é o seu desejo, é o seu impulso. Quando a palavra de Deus não nos interessa mais, quando buscar a presença de Deus não é tão importante, o que passa a dominar a nossa vida, o que passa a ter importância é o seu desejo, é os seus impulsos. Eu vivo pelos meus impulsos. Eu sou assim desde que eu nasci. São impulsos. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Mortificar a nossa carne, lutar contra a nossa carne. Não que ela não deseje, não que ela não queira, é uma guerra espiritual. Mas nós estamos numa geração que diz, você tem que aceitar, é assim mesmo. Não é assim. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para a sua honra e para a sua glória. Quando mesmo sabendo que seus impulsos estão te dominando, você ministra ao seu coração, eu estou no controle, quando quiser eu paro. A vida do grande rei começa a desmoronar em uma cena sensual. Hoje é comum os homens falarem, eu preciso assistir pornografia para esquentar meu relacionamento. E nós vemos isso do altar até o mais baixo de nós. Eu preciso. Está ali à disposição, está no celular, está na TV a cabo, está em qualquer lugar. E nós, dando vazão aos nossos desejos carnais, nós vamos caminhando para uma grande derrota. Davi, o grande rei, tudo isso que eu falei de Davi, por que passado 3.000 anos, ele ainda continua sendo o mentor? Nós temos visto vários mentores, vários. Nós estamos no século dos mentores, daqueles que produzem, daqueles que ensinam. É bom. Sempre temos que olhar para outra pessoa, para aquilo que nós queremos ser ou desejamos ter. Mas eu sempre olhei para Davi porque ele está há 3.000 anos. Com ele se faz filmes, se faz novela, da vida dele está aqui todos os dias. E Davi, então, nós vamos estudar a vida, a biografia dele. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2 Samuel capítulo 11, versículo de 1 e 2 diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou a Davi e a Joabe, com ele seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Há momentos na nossa vida que a prosperidade continua avançando. As nossas guerras, nossas conquistas, elas continuam. Davi estava agora num tempo de ociosidade. Ociosidade. O que mais procuramos hoje é divertimento. Não que não seja bom. O sábio diz, há um tempo para todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós não sabemos distinguir o que é tempo de orar, o que é tempo de buscar a Deus, o que é tempo de chorar, o que é tempo de rir, o que é tempo de abraçar, o que é tempo de se afastar. Muitas vezes nós perdemos o time do tempo. E Davi tinha perdido isso. Era tempo dos reis estar em guerra. E Davi estava em sua casa, confortável, tranquilo, ocioso. Nossos maiores desafios acontecem quando estamos ociosos. Quando estamos ociosos, minha mãe me dava um ditado, ela dizia, olha, mente vazia é a oficina do diabo. Quando você não está pensando em algo produtivo,
o diabo te traz coisas malignas. A mente vazia, quando você não tem a sua mente preparada, capacitada, estudando, se aperfeiçoando, o inimigo vai colocando o que ele quer. Então, o nosso maior desafio acontece nos tempos ociosos. E Davi estava nesse tempo, todo mundo tinha ido para a guerra, ele estava vencendo. Chegava para ele só as boas notícias. Olha, estamos vencendo. Uma mentira de nossos dias é: se você satisfazer esse impulso, ele diminuirá. Quantas vezes pensamos isso? Não, mas eu estou com desejo, eu estou com um impulso, e vou fazer porque ele vai diminuir. Não, ele aumenta. Um abismo vai chamando outro abismo. Outro abismo. Alguns anos atrás, não era pastor, frequentava uma igreja e mudei para Mogi das Cruzes. E conheci ali um casal em frente à minha casa. Ia para a igreja em São Paulo. E ali conheci aquele rapaz que gostava muito de churrasco. Eu deixei de ir para a igreja. Comecei a frequentar final de semana churrasco. E ele gostava de uísque. Toda vez ele dizia para mim: olha, eu gosto de fazer churrasco, mas eu bebo 1 litro de uísque. Eu tinha muito uísque, fazia feiras. Falei: não tem problema, está aqui, eu não bebo isso. Passado alguns dias, algumas semanas, eu estava bebendo uísque. As más conversações, a ociosidade, não se lembrar de Deus, e eu me esquecia de Deus completamente. Me esquecia que tinha um chamado e tinha uma promessa sobre a minha vida. Então, nossos maiores desafios acontecem quando estamos ociosos. Uma mentira do nosso dia é dizer: eu venço isso a hora que eu quiser. Eu saio disso o momento que eu quiser. Eu paro. Eu tenho controle sobre a minha vida. No momento que você abrir uma porta para Satanás, só o sangue de Jesus te resgata. Só o sangue de Jesus, ele pode tirar você dessa situação. Pornografia, vícios, adultério, luxúria, etc. Passado 3.000 anos, nós podemos indagar: quem era este homem, Davi? Que até em nossos dias há inspirações de novelas, de filme. A Bíblia reserva no Velho Testamento 62 capítulos para falar sobre a sua biografia. Será que ele era importante para Deus? 62 capítulos na Bíblia são reservadas para falar sobre Davi. No Novo Testamento, nós temos 50 e tantas vezes, 59 vezes, referência ao seu nome no Novo Testamento. Porém, esse grande homem de Deus cometeu terríveis pecados. Pensou em seu coração: ninguém sabe. Eu sou dono da minha vida. Ninguém sabe. E assim continuou seu reinado, com hipocrisia e engano. O que nós temos vivido em nossos dias? Hipocrisia e engano. Temos permitido o diabo usar a hipocrisia e o engano. O altar não tem mais o mesmo peso. A Santa Ceia já não tem o mesmo peso para nós. A oração não tem mais o mesmo peso. A palavra, se eu não gostar, eu me levanto e vou embora, mudo de igreja. É o tempo da hipocrisia. É o tempo que nós estamos vivendo. Assim continuou o seu reinado, na hipocrisia e no engano. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Ele estava tranquilo. Por tudo que ele tinha feito, ele não se sentia culpado. Tinha tomado uma mulher de um dos seus soldados, tinha mandado
colocar esse soldado na frente da batalha para que morresse, e agora ele toma essa mulher, tem um filho com ela, que ela estava grávida, e ele estava vivendo uma vida normalmente. Assim estamos nós, vivendo uma vida normalmente. O país está indo para um fracasso. A igreja não para, a igreja não ora. Não nos perguntamos como vamos sair dessa situação que entramos. Estamos como o sapo que foi colocado na água e se acendeu o fogo. Quando você joga um sapo na água quente, ele pula imediatamente. Mas nós estamos sendo cozidos aos poucos, sem nos perceber. A água está esquentando, e nós não estamos nos percebendo que estamos vivendo uma vida de hipocrisia, de mentiras e um falso evangelho. É um tempo de ouvir Deus, é um tempo de pararmos. O que Deus pensa de tudo isso? Davi, ele continuou reinando, fazendo seus negócios, continuou suas guerras, continuou indo à tenda, prestar o seu culto, ele continuou fazendo tudo. Mas o Senhor dá uma palavra para ele dizendo, versículo de número 27, e passado o luto, enviou Davi, e o recolheu em sua casa, e foi-lhe por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, estas coisas que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém, essa palavra é muito forte. Porém, eu posso dar vazão aos meus desejos, eu posso continuar no meu pecado, porém, o que Deus está vendo? Quando Deus olha para mim, o que Deus vê? Deus se agrada? Deus está gostando do que estamos vivendo? Deus está gostando daquilo que nós estamos fazendo? Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas Deus está lá onde eu fui, naquele lugar? Deus está. Eu fui chamado de volta para o altar em um baile. Eu estava num baile, em prostituição, fumando, com os amigos usando droga, e o Espírito Santo disse ao meu coração: aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Você não foi chamado para isso. O Espírito de Deus, Ele tem falado ao teu coração. O Espírito de Deus, Ele tem falado pela boca dos profetas. O Espírito de Deus, Ele tem falado: olha, você precisa de mim. Se torne dependente de mim, porque senão o teu orgulho vai te destruir. Se torne dependente de mim, porque senão você vai caminhando para o mal. Muitas vezes nós pensamos: mas Davi estava certo. Todos os reis faziam o que ele fez. E o seu filho que veio após ele fez pior do que ele. Muitas vezes nós falamos: olha o templo de Salomão, que lindo. Salomão era o homem mais sábio. O importante não é como você começa, é como você termina. Muitas vezes nós nos preocupamos como começamos, mas nós estamos em um tempo em nos perguntar como nós vamos continuar. Aniversário é um marco. Samuel ensinou o seu povo a fazer marcos. Quando ele chegou em determinado lugar, ele pega uma pedra e coloca e diz: até aqui Deus nos ajudou. E vamos pedir que continue nos ajudando, porque tem guerras pela frente, tem lutas pela frente. O inimigo não desiste, o inimigo não para. Então, quando chegamos a uma data de aniversário,
Temos que comemorar, sim. Até aqui Deus nos ajudou, Deus nos abençoou, mas não podemos deixar o orgulho entrar no nosso coração. Se fizemos, foi Deus que permitiu. Se chegamos até aqui, é porque Deus abençoou. Com lutas, com guerras, com decepções, porque assim é a vida, assim temos que caminhar. E Davi, ele não fez diferente do que todo mundo fez. O grande problema da igreja hoje, que nós estamos vivendo, é que a igreja quer fazer igual ao mundo, mas o mundo faz assim. Não, nós não vamos segurar os nossos filhos se nós não fizermos iguais ao mundo. Não. Há um povo escolhido, há um povo separado. Davi deveria saber que ele não poderia ter várias mulheres. Ele, como rei de Israel, eu digo que a palavra profética, ela está à frente do seu tempo, do nosso tempo. Será que Deus sabia que um dia o povo iria se reunir e falar para Samuel: Samuel, nós queremos um rei? Eram juízes, houve o tempo dos juízes, muito tempo, o patriarca, os juízes. Chegando no tempo dos juízes, o povo se levanta e diz: queremos um rei, porque todos os povos têm um rei, e nós queremos ser como eles. E pedir um rei a Deus. E Samuel se entristece, e Deus diz para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Esse povo não está te rejeitando, mas está rejeitando a mim. E qual era a palavra sobre um reinado que ainda não existia? Veja como Deus está à frente, como Deus sabe o caminhar da igreja, o teu caminhar, o meu caminhar. E se nós não tivermos um coração quebrantado e contrito, nós vamos pelos nossos desejos, sendo impulsionados pelo que o mundo quer, pelo que o mundo deseja. Deuteronômio capítulo 17. Davi deveria ler isto, Davi deveria copiar isto, Davi deveria publicar isto, e Davi deveria viver isto. O que eu vou ler agora. Capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 14. Quando entrares, veja, quando entrares, ainda nem era pátria, era um povo no deserto. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homens estranhos sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicarás para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los. Esta era uma ordem de Deus quando não havia rei, quando o povo ainda estava no deserto. E nós não queremos ouvir a palavra de Deus para os nossos dias. O que Deus fala sobre os nossos dias? Davi, ele não apenas deveria ler, ele deveria transcrever, porque quando você transcreve você não esquece mais, e teria que multiplicar tudo que aqui está. E Davi,
ele, desobedecendo esta palavra, começa a sua queda. Como começa uma queda? Como começa uma destruição? Parar de ouvir Deus. Vaidade, orgulho, soberba. Soberba. Há muita soberba sobre o altar. Há muita soberba sobre a nossa nação. Nós somos responsáveis pelo voto que nós damos para alguém governar a nossa terra. Muitos podem dizer: eu não me meto nisso. Você é responsável, porque a palavra do Senhor diz: vocês escolherão um rei. E quem você escolhe, ele tem que ser alguém que honra a Deus, que busca a Deus, que não queira se enriquecer às custas do povo. Nós temos uma responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo em nossa nação. Ah, não, eu vou para o céu. Sim, nós vamos para o céu, mas nós estamos aqui. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Não deve eleger um maioral que não tem prazer na lei do Senhor. O seu voto traz consequências. O profeta não fala pela sua própria vontade. Quando nós vemos uma palavra profética, quando vem uma palavra profética, não é o que o profeta gostaria de falar, mas é aquilo que Deus enviou. E quando Deus envia uma palavra profética, pare, ouça, receba, escute. Não vá pelo seu desejo, não vá pela sua intuição, não vá pelas coisas carnais. E agora começa a decadência de Davi. Tudo que não era para ele fazer, ele fez. Ocioso. Olhou do seu palácio e viu uma cena sensual, e ele diz: eu vou possuir, eu quero. E se envolve com aquela mulher, tem um filho com ela, tenta esconder, mata o marido dela. São crimes um atrás do outro. Um abismo chama outro abismo. É tempo de parar. E estava tudo bem, passado o luto. Olha que ele foi tão hipócrita que ele guardou luto pelo homem que ele mandou matar. E passado o luto, ele chama aquela mulher para dentro da sua casa, porque era seu filho que estava lá. Mas houve uma palavra dizendo: Deus não se agradou. Deus não está perguntando se você gostou. Deus não está perguntando se você acha que é bom para você, se você acha que é assim que tem que continuar. Deus deu uma palavra e disse: eu não gostei. E levanta o profeta Natã, capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. Quem enviou? Deus. Quando um profeta vem, quando vem a palavra de Deus, é Deus que está enviando. Pare, ouça e mude. Pare, se atente e mude. Deus enviou. Enviou por quê? Porque não gostava de Davi? Não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas estava em pecado. Deus ama a sua igreja? Ama. Deus ama a sua família? Ama. Mas Deus quer mudança. Deus quer transformação. Ah, mas eu penso assim. Não, o que pensa Deus? Qual foi o pecado de Davi? Não ler, não transmitir, não transcrever e não dar crédito àquilo que Deus tinha falado antes de ser uma nação. Chegará o dia que vocês serão uma nação e vocês vão querer um rei, mas para escolher um rei, olhe primeiro isso, se ele é temente a Deus. Nós votamos nesse ano passado com ódio, com mágoa, com rancor, achando que estávamos brigando com nossos parentes, achando que era qualquer coisa. Não,
Nós temos responsabilidade sobre o que está acontecendo no país. A igreja tem responsabilidade. E se não dobrarmos os nossos joelhos, se não orarmos, se não pedirmos clemência ao Senhor, nós sofreremos como o mundo está sofrendo. Temos responsabilidades sobre os nossos votos. É um homem temente a Deus? Eu não estou acusando ninguém, falando de ninguém. Eu estou falando como deve ser uma votação, como deve ser um dia de votação. Então, temos que pensar. Quando o profeta traz a palavra, o que ela é? Espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela é uma espada, e ela vem para tirar tudo aquilo que está na alma, infeccionando o espírito. Tem muitas coisas que estão na nossa alma, são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e isso vai infeccionar o nosso espírito. Tudo começa na alma. Davi teve um desejo, teve uma paixão. Uma palavra que eu não gosto em hino é paixão. Estou apaixonado por Jesus. Paixão é fogo, passa. O que fica é amor. O amor, ele não é doentio. O amor não é ciumento. O amor, ele não deseja mal. A paixão de Davi desejou mal para o marido daquela mulher, que ele morra, para que o meu desejo continue. Quantas vezes o nosso desejo está nos levando distante de Deus e não nos percebemos? Davi, na hipocrisia, viveu uma mentira. O que Davi viveu? Na hipocrisia, ele viveu uma mentira, mas não pode fugir da verdade. Quando somos confrontados com a palavra de Deus, nós não podemos fugir. Somos confrontados. E somos confrontados porque Deus nos ama. Estamos vivendo uma geração. Abra a tua Bíblia. Salmos 51, no versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Cria de novo. Sabe, o que Davi estava falando? Eu estou oco, eu estou sem teu espírito, eu não tenho mais sentimentos espirituais, eu não sinto mais a tua presença, eu estou oco. Nós estamos vivendo uma geração cristã no Brasil, e quem sabe no mundo, de homens e mulheres ocos. Buscamos o emocional para dizer que é o Espírito Santo de Deus. Quando saímos de uma reunião de danças e pulos, continuamos a mesma coisa, no mesmo pecado, na mesma conversinha, nas mesmas palavras. Não há uma transformação. Davi, ele começa a dizer como está a sua vida depois do pecado, quais são as consequências, o que começa a acontecer na vida de Davi. Versículo de 1 e 3 do capítulo 32. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O meu humor se tornou em deserto. Nós estamos vendo crentes mal-humorados, pastores mal-humorados. Uma das admirações da minha esposa é que eu levanto cantando. Não tem lugar para crente mal-humorado. Não tem lugar para pastor mal-humorado. Nós temos que ter um sorriso, nós temos que ter alegria, e não a hipocrisia, mas estar alegres. Tristeza, angústia é sinal que estamos secando. Nós não fazemos um diagnóstico de como está a nossa vida. Davi, ele começa a fazer um diagnóstico. Olha, eu estou morrendo, eu estou secando.
Eu estou de dia e de noite, eu sinto a tua mão. O meu humor se tornou em sequidão. Pessoas que tiveram grandes conquistas e não se alegram mais pelas conquistas. É triste ver hoje pessoas amarguradas, tristes, e você olha para elas e pergunta: por que você está triste? O que te falta? O que te falta? Tem emprego, tem casa, tem carro, tem dinheiro, pode comer nos melhores restaurantes. O que te falta? O que estava faltando para Davi? O Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa geração oca. Não temos mais alegria em vir à igreja. Se vai um show, se nós vamos assistir um jogo de futebol, você sai da sua casa 3 horas antes, espera na fila 2 horas. É mentira ou é verdade? Verdade. Para vir ao culto, nós começamos olhando o relógio. Ainda é 9 horas, dá tempo. Primeiro vai ter louvor. Acho que eu nem gosto de louvor. Não gosta de louvor porque a tristeza está no teu coração. Um povo que gosta de louvor não vê a hora de começar o louvor na igreja. Quer estar no louvor, quer fazer parte do louvor, quer fazer um coral na igreja. Ei, vamos fazer um coral, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero agradecer a Deus. Está faltando pessoas que querem louvar. Nós estamos repletos de pessoas que querem aplaudir artistas. Que artista você vai trazer? Não. Louvarei ao Senhor. Esse mesmo homem que agora está triste, que está amargurado, que está oco, que os seus ossos estão apodrecendo, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria em ir para a casa do Senhor. Mas olhando para ele, o melhor mentor. Eu vejo que muita gente está procurando mentor, está querendo ser mentor, mas o melhor mentor para a vida de um cristão é Davi. Chamado por Deus, ungido por Deus, corrigido por Deus. 3.000 anos no topo. Não tem um dia no mundo que não se fale o nome do rei Davi. Não tem um dia que o nome dele não é lembrado. Todos os dias, em algum lugar, nesse momento, além de mim, alguém está falando de Davi. Um homem comum, como qualquer um de nós, que nasceu de origem pobre, mas Deus o levantou. Deus pode te levantar do monturo. Não aceite a derrota. Não aceite o que os governos falam que você é. Aceite o que Deus fala. Domingo passado nós tivemos aqui a apresentação de uma criança. Uma mãe que estava condenada a sofrer de um câncer. Saí 600 quilômetros, fui conversar com ela e disse: não receba mais nada dos médicos. Ouça o que Deus te diz, Ele vai te curar. Ah, mas eu não posso ter filho. Deus vai te dar um filho. Estamos aqui, semana passada, a mulher agradecendo a Deus e apresentando seu filho. Saiu 600 quilômetros da sua cidade para vir a este lugar e honrar a Deus. Então, quando um profeta profetiza, ele está à frente do seu tempo. Ele está à frente dos acontecimentos. Então, quando guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não falei para Deus, enquanto eu não me ajoelhei, enquanto eu não procurei o pastor, o sacerdote, eu continuo morrendo, continuo envelhecendo. Esse mesmo homem, ele agora é instruído pelo profeta. O profeta diz: olha, é você, esse homem. O profeta traz a ele uma parábola. E naquela parábola, o rei se indignou. Sabe que nós temos nos indignado com o pecado dos outros? Você fica alegre quando vê alguém falando mal de um pastor?
Nós estamos nos indignando com o pecado dos outros. E multiplicamos. Olha o pastor fulano de tal, olha o que ele fez, olha como ele é. Nós nos alegramos com o pecado dos outros, nos indignamos com o pecado dos outros. Assim era Davi. Quando o profeta vai a ele e diz: olha, havia um homem que tinha apenas uma ovelha, e havia um senhor que tinha muitas e podia ter quantas ele quisesse pelo seu poder. E este homem vai lá e pega a única que ele tem. O que o senhor falaria para um homem desse? Terrível. Ficamos indignados com o pecado dos outros. Aí o profeta diz: mas é você este homem. Hoje Deus está dizendo para mim, para você: o pecado do mundo que você está apontando, o pecado dos homens que você está apontando, é você, sou eu. Olhe para dentro de você. Você está secando, você está oco, você não tem o Espírito de Deus, seus ossos estão apodrecendo, você está angustiado, você está triste, você não consegue dormir à noite. Por quê? O que está nos faltando? E o salmista, ele vai então buscar aquilo que está faltando. Capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele desce do seu trono, se ajoelha e pede misericórdia. Enquanto você for orgulhoso, enquanto você for soberbo, você estará no pecado. Ele desce do seu trono, da sua posição, e ele grita: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Não é porque eu mereço, não, porque eu não mereço. E ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele olha para si. O grande problema é que nós começamos a procurar quem é culpado pelas nossas desgraças. Eu sempre digo: se você procurar alguém responsável pela sua desgraça, o diabo te aponta 20 ou 30. É teu pai, é tua mãe, teu irmão, teu esposo, o governo. Agora vai ser um tempo de falar do governo. O diabo vai nos apresentar que o problema da igreja é governo. Não, não é governo não. Haja o governo que houver, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Então ele começa agora a buscar solução para aquilo que ele estava vivendo, solução para o seu problema, para aquilo que ele vivia. Contra ti somente, foi contra Deus. Eu pequei, não foi ninguém, não foi a mulher, não foi porque ela se banhou, não fui eu, foi pelos meus desejos. E eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Este ano que nós estamos, ano da purificação, um ano que a igreja deve buscar, ou deveria buscar purificação. Comecei a palavra do ano 2023, nós seremos valorizados. Quando vem os problemas, quando vem o fogo na prata, toda a escória é tirada, e aquilo que sobra passa a ter um valor 3, 4 vezes mais. A igreja está passando por esse processo, um processo de purificação, tirando-se as escórias, tirando aquilo que não serve, tirando aquilo que não agrada a Deus, tirando aquilo que é para homens, e buscando aquilo que é para Deus. Quando começamos a purificação, Deus começa a valorizar a sua igreja, começa a valorizar a sua oração, começa a valorizar o seu louvor, começa a valorizar os seus negócios. Você fará a diferença. Você então verá a diferença entre o que serve e o que não serve.
Há um tempo de purificação. E é isso que buscamos nesse ano. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Qual é o sinal que a igreja está triste? Quando não queremos louvor. Quando não louvamos. Quando chegamos à igreja e não abrimos a nossa boca para um louvor, os nossos ossos estão se acabando. A igreja está entristecendo. Quando você chega na casa do Senhor e não há motivo de júbilo, você não consegue colocar um marco na sua vida e falar: como Deus tem me abençoado. O problema não é pecado. Pecado você tem, eu tenho, Davi tinha, todos temos. O problema é não buscar a purificação, é não buscar o perdão de Deus, é não dar ao Senhor o devido louvor. Vamos separar música, é uma briga para separar música. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de não sei. Ei, o que Deus quer? Qual é a música que Deus quer? O que vai alegrar o coração de Deus? Não, se tocar essa, fulano não gosta. Se tocar aquela, ciclano não gosta. Eu aprendi a subir no altar e pregar aquilo que Deus me dá. Esses dias estávamos em oração, pedindo a palavra profética para o ano. Nós sempre mudamos a palavra profética em setembro. Temos o entendimento que o ano espiritual começa em setembro. O povo de Deus começa o seu ano em setembro. E muito bom, amanhã, dia do perdão. Ei, lembra que precisa perdoar. Amanhã é dia do perdão. Alguém que está te devendo muito, perdoa. Perdoa. É o dia do perdão. Porque se você não perdoar, não será perdoado. Mas nós achamos que podemos caminhar como nós queremos. Nós não lemos. Qual foi o grande problema de Davi? Não leu, não transcreveu, não cumpriu. Esse foi o problema de Davi. Davi não sabia que ele não poderia ter várias mulheres. Ele, como rei, tinha obrigação de ler a lei, transcrever a lei, usar a lei e repassar a lei. Qual é o problema dos cristãos hoje? Não conhecer a palavra de Deus. Começar a ser ministrado pela internet. E a gente vê aberrações nas madrugadas. Olha, me faz um pix que eu vou te dar uma promessa. Promessa de Deus não é movida por piques. Promessa de Deus não é movida por emoções. A promessa de Deus, ela fala com aqueles que Ele ama e Ele busca. Mas somos enganados pela nossa vaidade, pelo nosso eu. Eu não vou na igreja. Venha louvar a Deus. E ele diz então: purifica-me, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Deixar de ser oco, começar a ter o Espírito Santo de Deus. Não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu Espírito Santo. Não retire o Espírito Santo. Quando você perde a comunhão com o Espírito Santo, aquilo que você pensa passa a dirigir a tua vida. Estamos vivendo um tempo que as pessoas, eu penso assim: eu não quero ouvir. É como você pensa. Permita o Espírito de Deus ministrar o teu coração. É um tempo de permitir. Fala comigo, Espírito Santo. Me direciona, me dá a direção, me dá sabedoria, me dá entendimento. Então cria em mim. Davi estava dizendo: cria, porque eu não tenho mais.
Cria, porque algo saiu de mim, algo foi tirado. O que está dentro de mim agora não é mais o teu espírito. E algo que nós precisamos saber: o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Se há sujeira, precisa purificação, precisa limpeza. Permitir a limpeza e a purificação. Então me purifica, me lava, olha, me torna mais branco que a neve. Não me lances fora. Agora, versículo de número 12. É o tema do nosso ano 2024. Versículo de número 12. Devolva-me, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Devolva-me alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Torne a dar-me. Olha, me dê de novo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A salvação, ela traz alegria. A salvação traz alegria. Os crentes, quando vinham dar testemunho, eles falavam assim, na maior simplicidade: eu estou alegre porque Cristo me salvou. E a igreja se enchia de alegria. Hoje você prega um sermão de 1h30, nós estamos vazios, sem alegria. Você tem que trazer artista para fazer rir, artista para fazer chorar. Nós estamos num tempo de ocos. A oração não é traga alguém para nos alegrar, a oração não é traga um show para nós sabemos que a igreja está bem. Não. Purifica-me, me lava, me dá novamente alegria, torna a me dar alegria da tua salvação, torna a dar-me alegria da tua salvação, devolve-me alegria da tua salvação. Se você está triste hoje, angustiado, saiba que esse lugar não é um lugar de tristes e de angustiados. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. O que está precisando? Olhar para o nosso mentor chamado Davi e segui-lo. E segui-lo. Há muitos mentores, sobem, caem. Eu estava procurando até quem foi o primeiro super-herói, Mandrake. O primeiro super-herói reconhecido pela mídia, Mandrake, o mágico. Ilusões. Ilusões. Finge que tem. Finge que há. Finge que você é rico. Finge que você é sábio. Finge que é alegre. O Mandrake foi o primeiro super-herói dos nossos tempos. Você quer um super-herói? Davi. Um homem de carne e osso, que saiu de trás das malhadas. Deus coloca ele como rei. Se vai falar de fortuna, é com Davi. Se vai falar de crescimento, é com Davi. Se vai falar de salmos para Deus, é com Davi. Se vai falar de alegria, é com Davi. Se vai falar de pecados, é com Davi. Um homem que desceu ao fundo, mas encontrou uma mola, que era a mola da redenção. Nós vamos entrar no ano 2024, o ano da redenção. O ano de se levantar novamente, o ano de ter alegria na presença do Senhor, o ano de dar glória a Deus, sem precisar pedir, igreja, dá glória a Deus. Não, eu dou glória a Deus porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. É o ano da redenção.
redenção é o resgate do homem por Jesus Cristo, auxílio, proteção, reparar um erro, retratação, libertação, perdão, reconciliação. Tudo isso está na palavra redenção. Por que nós temos que buscar a redenção? Eu preciso de um resgate em Jesus Cristo. Eu preciso de auxílio, proteção. Eu preciso reparar erros na minha vida. Eu preciso me alegrar novamente. Torna a dar-me, devolva-me alegria. Alegria de viver em família. Alegria de pegar o carro e poder fazer um passeio. Alegria de poder ir num restaurante. Alegria de tirar umas férias. Devolva-me esta alegria. Devolva-me a alegria de olhar aquilo que o Senhor me deu e parar de murmurar e reclamar e começar a louvar a Deus. Quando entrar na tua casa, pare de murmurar, comece a louvar a Deus. Quantas pessoas gostariam de ter uma casa como a sua e não tem? E Deus te deu. Mas o diabo está te usando para choro, para angústia, para lamentações. Os teus ossos estão secando. Por quê? Essa é a pergunta. É um tempo de redenção. É um tempo de usarmos uma mola propulsora que nos leva a alegria de volta. Chegar em casa, que bom que eu cheguei em casa. Oh, minha esposa, meu esposo, oh, meus filhos, que alegria de estar aqui com vocês, abraçá-los. Nós estamos num tempo de problemas. Quando não temos os nossos problemas, buscamos na televisão problemas. Ah, eu quero saber o que estão falando do presidente, eu quero saber o que aconteceu na CPMI. Não, louve a Deus, ponha louvor na tua casa. Estão sendo chamados, vamos à rua novamente. Não saiam à rua. Dobre os seus joelhos. Dobre os joelhos. Não empunhem bandeiras à toa. Empunhem a bandeira do Espírito Santo de Deus. É um tempo de redenção. É um tempo de voltarmos a Deus. Lucas 21. Versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Vocês têm visto isso? Nós temos visto isso? Temos. O profeta está além do seu tempo. E continua, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está